Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 10, onde a gente vai falar sobre composição. Infelizmente, mais uma vez tivemos problema com a internet e eu não vou conseguir transmitir ao vivo para vocês. Então eu estou gravando o material e pretendo postar o mais rápido possível para que vocês possam acompanhar no horário, tá bom? Então, dando seguimento aqui na parte de composição, para relembrar um pouquinho da aula passada, nós falamos sobre enquadramento, que basicamente é tudo que você vai ver dentro desse quadro que você escolher. Se você escolher no formato igual tá esse vídeo aqui, que é no modo paisagem, você tem que escolher e definir o que vai aparecer dentro desse quadro. Então isso é o enquadramento. Aí a composição é como você vai distribuir essas coisas dentro do seu enquadramento, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vou abrir aqui os slides para vocês verem o material que eu separei. Tá bom? Então vamos lá. Então, curso básico de fotografia digital, aula 10, composição. Então o que é a composição? A palavra composição tem essa definição no dicionário. É um substantivo feminino. Tem esse primeiro significado, que é a constituição de um todo, que é como esse todo se constitui. Ou seja, é o modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e integram, ou a organização. Tá? Então, basicamente, a composição é a soma de toda a informação que você vai colocar dentro do seu quadro, que é o enquadramento, tá bom? O termo composição fotográfica diz respeito à organização dos elementos visuais de suas fotos na tela da câmera digital, incluindo o seu tema principal, o periférico e elementos de fundo que compõem a sua fotografia. Então, literalmente, até a questão da visão periférica. Tudo que a gente vê além do foco central, que tiver dentro do quadro, faz parte da composição, tá? Existem várias regras de composição. Só que aí aqui eu separei algumas específicas para a gente tratar um pouco mais a fundo. Eu separei até um vídeo que vai falar sobre a regra de ouro, tá? Que é aquilo que eu comentei na aula passada, mas eu não me aprofundei. Então eu trouxe esse vídeo, é até um vídeo sobre matemática que eu trouxe da faculdade, que eu conheci na faculdade esse vídeo, né? Na verdade ele é da Disney. E fala sobre matemática, fala muito sobre matemática. E como essas formas geométricas se encaixam dentro da arte, principalmente na fotografia, tá bom? Então a gente vai falar um pouco mais hoje sobre a regra de ouro. Então eu vou passar um videozinho para vocês. Tá? Eu só vou desligar aqui o microfone para que vocês possam escutar o som do vídeo. Donald no País da Matemática. Dublagem SC São Paulo. Muito estranho. Mas ele é tudo esquisita. Olha,
letra E. Essa não, raízes quadradas. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Ó. Olá! 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 Olá, Donald. Sou eu. Onde estou? No país da matemática. País que a matemática. Não ouvi falar dele. É uma terra cheia de aventuras. Ah, é você. Sou um espírito. O verdadeiro espírito da aventura. Isso é comigo. O que mais? Uma jornada pelas maravilhas da matemática. Matemática é só para intelectuais. Intelectuais? Espera um pouco, Donald. Você gosta de música, não gosta? Aham. Sem os intelectuais, não existiria música. Ah, Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos. Pitágoras. O pai da matemática e da música. Matemática e música. Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda. Ei! Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje. Caramba! A matemática está mesmo nos lugares mais incríveis. Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Vamos ver qual é o assunto de hoje. O que está vendo? Shhh, é um ensaio. Ele busca o ritmo. Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas, que surgiu a base da nossa música de hoje.
Você do intelectual elefador. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. Era experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Pronto, sabia? É o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados.
sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais que 8 vezes 2. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Jogos, oba! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Damas, Não, xadrez. xadrez, Uma competição matemática entre duas cabeças. É um jogo que tem sido apreciado ao longo dos séculos, tanto por reis quanto por plebeus. Na verdade, Lewis Carroll, um matemático famoso com talentos literários, utilizou o xadrez como cenário para o seu conto clássico, Através do Espelho. Alice deparou-se face a face com um grupo de peças de xadrez nada amistosas. Minha nossa, o que é isto? Pela minha alma, me parece que é um peão perdido. eu sou peão, sou o pato Donald. Ela diz que é o pato Donald? Ultrajante. Ou pode ser a Alice? Alice, Não, é um peão perdido. Peão perdido? Ah, quem é este peão? socorro, seu espírito, socorro, socorro, socorro. Depressa, coma um. Ufa, essa foi por pouco. Agora você pode olhar para o jogo de uma perspectiva mais segura. O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos. Checkmate. E o jogo acabou. Isso é muito interessante. É hora. Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Oba! E sem a matemática não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de 1 jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. E mais? Passadão? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com 2 quadrados perfeitos e usa 3 esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Oba! Essa é pra mim. Você conhece o jogo, não conhece, Donald? É, claro. A bola boa até me bater nas outras duas. Ah, sim. Agora vamos ver como um perito no jogo de bilhar de 3 tabelas usa a cabeça. 3 tabelas. É.
A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas, mas precisa bater em pelo menos 3 tabelas antes de bater na última bola. Uma, 2, 3. Uma, 2, 3. É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! Foi uma até que sorte. Sorte? Não, é habilidade. Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos. Bateu as 3, 4, 5, 6, 7. É fantástico! Como ele fez isso? Primeiro existe uma técnica. Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás. Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto. É preciso praticar muito para aprender essas jogadas. Ele errou! 1, 2, 3. Isso quer dizer que é matemático. Ah, esse jogo exige cálculos precisos. Ele calcula todos os lances na cabeça. Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte. Há uma opção melhor. Para isso, ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático. Primeiro, ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas. Daí, ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número 3. Em seguida, ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca. Isto exige um conjunto de números diferentes. É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito. Está vendo? A posição da branca é 4. Agora, uma subtração simples. 4 menos 3 igual a 1. Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir. Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos. Ângulo natural 2. Posição da branca 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 igual a 1,5. Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos. Isso é muito mole. Deixa eu fazer. Olha, eu vou pensar. Se eu bater ela vai... Se eu bater 4,5 menos 3... Não. 3,5 mais 4, eles dividiram por 2, 6, só depois só 1, 4, 1, 2,5, 6... Teve bateria Não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? 1,5. Ei, funciona! Oba! É bonita! Se eu bater aqui, 3,5 mais 4, 7,5, 4,5, 3,5, 6, 2, 4, 402... Você está complicando as coisas, Donald. Só essa da minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Oba! E o campo deste jogo está dentro da cabeça. Oh, veja só o estado da sua cabeça.
ideias antiquadas, bagunça, conceitos falsos, superstições, confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ah, ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem? Uma bola. Sim, uma esfera. É a mente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma... Uma mente de aumento. Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos ópticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações. Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Role e nós temos uma... Uma roda. O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Cone. Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. Número, por favor. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora. A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Os me mandam. Eu nunca vi tanta planta assim. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. Essas plantas. Ei, essas plantas estão trancadas. É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... Matemática. Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.
Beleza. Aí, além da progressão áurea, a gente tem também essa questão das cores. Então, eu queria trazer para vocês essa parte da harmonia das cores, que é uma parte bem interessante, principalmente quem quer fazer composição artística, quem trabalha com maquiagem e tudo mais, tá? Então, aí tem esse diagrama, né, com essas cores. Existem vários estudos sobre teoria de cores e tudo mais. Só que eu queria mostrar mais esse diagrama para vocês, para a gente entender como fazer composição com as cores que a gente encontra no dia a dia ou na natureza e tudo mais, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa entender é isso. As cores que harmonizam com as suas complementares, com as suas análogas e as harmonias monocromáticas, tá bom? Então, a gente vê aqui nesse círculo, tá? Aqui, por exemplo, já tem uma indicação do quais são as cores complementares. São aquelas que elas se encontram de frente uma para outra, que elas estão diretamente ligadas, tá? Uma de frente para outra. Então, por exemplo, aqui está dizendo que a harmonia complementar é que o roxo é complementar ao amarelo, ou que o azul é complementar ao laranja, ou um azul mais escuro, um laranja mais claro. Aí vai ficando aqui um lilás, aí chega no tom amarelo mais escuro, e assim sucessivamente, tá? O vermelho e verde, o azul claro e o laranja, entendeu? E as análogas, que são as cores que são próximas. Por exemplo, a mistura do verde com o amarelo é um verde mais clarinho, então elas são análogas, tá? Que são essas que se encontram na lateral aqui, ó. Tá? Esse tom de azul com o verde fica um azul um pouco mais claro, ou azul esverdeado, ou verde água, enfim, tá? E a monocromática são aquelas mesmas cores, o mesmo tom, só que com uma saturação mais baixa ou mais alta. Basicamente é isso. Então aqui é a mesma tonalidade, só que ele vai perdendo essa intensidade da cor. Ele não fica mais claro e nem mais escuro, nem mais roxo, nem mais verde. Ele continua o azul, só que ele perde a intensidade dessa mesma cor, tá bom? Que é essa escala monocromática. Eu deixei aqui mais aberto para vocês poderem enxergar melhor. As complementares e as análogas, e as monocromáticas. Ok? Aí aqui eu coloquei um exemplo de uma foto que eu fiz, que era um lugar verde na natureza, né? Aí ele levou o modelo levou essa camisa jeans, que ela é meio manchada, assim, né? Um tom meio manchado. Era um azul escuro, um pouco desaturado. Então, aí eu fiz essa composição, porque na parte que pegava mais luz aparecia mais claro, né? A parte clara se sobressaía, e a parte que ficou na sombra destacava os tons mais escuros. Então aí eu fiz aqui a composição do verde com o azul, que são as análogas, né? O azul claro. E escurecendo, que é o azul com o azul, né? Aqui já faz uma composição. E o verde com o vermelho, eles são complementares. Então, tá vendo como essa flor se destaca aqui? Então, basicamente é isso. Aí aqui a única coisa, além dessa composição de cores, que eu não usei foi a composição pensando na regra dos terços ou na progressão áurea, que daria uma estética melhor para essa foto, se eu tivesse pensado nisso. Tá bom? Essa foi até uma das primeiras fotos que eu fiz. Ok? Então eu vou dar continuidade aqui mostrando as fotos que vocês fizeram. Tá? Essa aqui foi a foto que o Mike fez. Ele mandou pra gente lá no grupo, tá? E eu não editei nenhuma foto, eu só fiz um corte de composição e o ajuste do ângulo, tá bom? Porque essa foto ficou legal,
Ele fez no fim de tarde, o pôr do sol na praia, né? E só que um pequeno detalhe que me incomodou muito nessa foto, só para avisar também, eu escolhi só uma foto de cada aluno, tá bom? Dos que mandaram lá no grupo. Então, quem mandou foi o Mike, a Mari Marques e a Mari Barbosa. Tá? A única coisa que me incomodou foi a linha do horizonte estar muito na diagonal. É pouca coisa mesmo. E a posição do sol, que ele não está nem no meio e nem num daqueles pontos da regra dos terços, sabe? Então eu fiz essa pequena alteração, tá? Aí aqui eu fiz ela novamente, mostrando para vocês o grid line, que é aquelas linhas da regra dos terços, tá? Então a linha do horizonte ficou exatamente no meio da foto e o sol ficou em um dos pontos onde as linhas se encontram, tá? Que aí ele chama mais a atenção, a foto chama mais a atenção para ele. Entenderam? Então são só pequenas alterações mesmo, que às vezes dão uma vida maior para a foto, né? Esse aqui quem mandou foi a Mari Barbosa. Também a mesma coisa, que aí a gente acaba focando no objeto que a gente quer tirar foto, né? Que no caso dela foi a criança. E o cenário todo, que aí pensar na composição é isso, pensar no contexto, em tudo que tá em quadro, né? Então aí nesse caso, ó, olha como tá a linha do horizonte. Tá? E isso me incomodou bastante. Então aí nesse caso eu só fiz essa correção da linha do horizonte, tá? E outra coisa, se vocês prestarem atenção aqui, ainda ficou um pouco curvado. Por quê? Porque conforme eu fiz esse ajuste, ele acaba dando um zoom na foto, né? E aqui, infelizmente, na lateral, acabou cortando o pé, parte do pé, e se eu virasse mais, ia cortar a mão também. Então, para a gente não fazer essa amputação de membros, já que ele está com o corpo junto, e a gente quer mostrar tudo, então eu preferi sacrificar ainda a linha do horizonte, tá? Não está tão grave quanto aqui, mas ainda está um pouco curvado. E os olhos dele eu coloquei em uma das linhas, ele está centralizado, né? Coloquei em uma das linhas da regra dos terços, tá? Centralizado e os olhos na altura de uma das linhas. Tá bom? Vamos ver a próxima? A próxima é da Mari Marques. Essa foto eu não tive muito o que fazer alteração não, porque tá legal. Só que, por exemplo, aqui tá mostrando na parte da composição, é como se fosse o quarto da criança, né? A ideia do estúdio, pelo que eu entendi, foi mostrar como se fosse o quarto da criança, com os brinquedos e tudo mais. Só que tá mostrando um urso aqui pela metade, que eu acho que não é interessante. E a criança não tá exatamente no centro. Tá? Então é uma alteração bem pequena que eu acredito que melhoraria, né? Como o urso já está cortado aqui, então eu continuei esse sacrifício dele e eu só mudei para que os olhos da criança ficassem exatamente no meio das linhas aqui, ó, no quadrado do meio. Tá bom? Nesse caso aqui, desse ângulo, nesse close, né? Eu preferiria colocar os olhos em um dos pontos. Tá? Ou então colocar a criança exatamente no meio e mostrar mais do cenário. É que eu não sei quais eram as condições que ela tinha lá no estúdio para fazer essa foto. Tá, mas aí nessa parte da composição eu preferiria colocar a criança mais no centro do que ela em cima e mostrando o banco aqui sem uma utilidade. Tá bom? É mais essa questão mesmo. Então eu achei melhor aproximar um pouco mais a criança e deixar o olhar dela centralizado na foto. Tá bom? Então aí hoje eu vou deixar para vocês uma lição de casa, tá bom? Porque
eu acabei não pedindo, eu ia pedir isso na aula passada e acabei não pedindo. Então, mas como agora eu estou passando a questão da teoria das cores para vocês, tem também a progressão áurea, que é um pouco mais difícil de trabalhar. Mas se vocês estudarem a fundo, vocês vão entender melhor, tá? Ou então, continuo usando a regra dos terços. Então, no básico, eu vou pedir para vocês fazerem uma foto, 3 fotos, todas elas usando a regra dos terços, tá? Só que uma eu vou pedir no ângulo plongé, para ter certeza de que vocês lembraram o que é o ângulo plongé. Então, uma no ângulo plongé e 2 fotos mostrando a parte de composição. Uma de cores e a outra de ambientação, para vocês montarem um ambiente para essa foto, tá? Literalmente montar. Por exemplo, aqui eu estou no estúdio e uma das coisas que me ajuda a mostrar para vocês que é um estúdio é eu colocar um instrumento no cenário. Entenderam? Então, se for um quarto, você pode fazer uma foto com mesmo que seja na sala, você vai montar o cenário do quarto, que é colocar um travesseiro, um cobertor ou algo parecido, tá? Um abajur, não sei. Usem a criatividade de vocês, tá bom? Então, a princípio, para a lição de casa de vocês, para mandar no grupo, para eu poder colocar na próxima aula, enquanto o pessoal está fotografando no estúdio, porque a próxima aula vai ser de fotografia no estúdio, tá? Que vocês vão vir fazer presencial. Eu vou mostrar para o pessoal que estiver assistindo em casa as fotos que vocês fizeram em casa, tá? Então, vou pedir novamente 3 fotos. Uma no ângulo plongé, para fixar de que vocês aprenderam que é o plongé, contra-plongé e o ângulo normal. As outras 2 vocês podem escolher o ângulo que vocês quiserem, mas uma é obrigatória fazer no ângulo plongé. Se for de um objeto, de uma pessoa, de um animal, independente de qual vai ser o objeto fotografado. O importante é fazer nesse ângulo. Então vai ser uma foto no ângulo plongé, uma foto fazendo composição de cores, tá? Com isso que a gente mostrou hoje, na aula de hoje. Se vocês quiserem, eu mando para vocês esse diagrama com as cores no grupo, tá? Eu só vou mandar se vocês pedirem, porque assim eu vou ter certeza de que vocês assistiram a aula. E a terceira foto vai ser vocês fazendo uma composição de um cenário, tá? Se a ideia que vem em vocês for montar o cenário de um quarto, que é até o mais fácil para todo mundo, ou uma cozinha, vocês peguem os utensílios que pareçam uma cozinha e montam uma cena, como se fosse alguém cozinhando, se fosse uma pessoa dormindo. Não para ir lá tirar foto de uma pessoa dormindo, né? Mas a ideia é montar o cenário mesmo, fazer a composição, criar toda a composição da foto e deixar tudo dentro do quadro, né? Vocês escolham o enquadramento que vocês quiserem, independente se for o modo retrato, que é no vertical, ou no paisagem, que é o horizontal, tá bom? E utilizem a regra dos terços, tá? Se quiserem estudar para fazer a progressão áurea, pode colocá-la com a progressão áurea, que é a regra de ouro, tá? Então aí fica ao critério de vocês, tá bom? Então, vou esperar vocês para a próxima aula. Vou pedir para vocês colocarem no grupo do WhatsApp quem vem fazer o presencial na terça ou na quarta. Vocês escolhem o dia que vocês podem vir e coloca lá no grupo para mim. Ó, vou poder na terça, vou poder na quarta. Se vier 2 pessoas, tá ótimo. Se for 2 pessoas que não vieram ainda para a aula, é melhor ainda, tá? Eu vou pedir para vocês aplicarem isso que vocês aprenderam até agora aqui na presencial. E se você não aprendeu e você tem alguma dúvida, vem fazer o presencial, que vai ser mais fácil para eu esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Porque eu soube de uma aluna que ela comentou que não aprendeu ainda, que está com dificuldade, só que ela não falou para mim. Então aí fica difícil de eu conseguir ajudar vocês, tá? Então eu aguardo vocês, espero que vocês tragam suas dúvidas, venham para a aula presencial, que aqui vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E por favor, aqueles que puderem compartilhar o vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhem nos grupos que vocês tiverem de amigos, de WhatsApp, compartilhem em todos os lugares possíveis, tá bom? Para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá?
Eu sempre peço isso, sempre reforço isso, porque o conhecimento nunca é demais, tá bom? Então, tanto pra gente quanto pra quem nos assiste, né? Porque até a mim mesmo, vocês têm me ajudado bastante, porque tem materiais que eu não vejo desde a época que eu fiz o curso. Então, muita coisa eu tô revendo agora, porque na prática, a gente acaba esquecendo muita coisa. Então, essas regras de composição, por exemplo, são coisas que eu vou tratando de uma forma tão automática que às vezes eu não penso nisso. Só que isso pode ajudar até na nossa criatividade. Por exemplo, fazer uma fotografia em primeiro e segundo plano, você colocar um cenário desfocado atrás, mas que tenha um objetivo, esse desfoque, e tenha continue mostrando esse cenário. Então, são coisas muito interessantes, tá bom? Então, a próxima aula, as 2 próximas aulas vão ser presenciais, tá? E a próxima aula teórica, se eu não me engano, a gente já vai entrar na parte de fotografia de produtos, tá? Então, aqueles que tiverem em loja, que trabalham com isso, ou é de produtos ou é de celular, tá? E aí vocês assistam essas aulas teóricas, que vão ser, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a data. Como semana que vem ainda é 13 e 14, então provavelmente vai ser 20 e 21. Dia 20, se eu não me engano, vai ser a aula de celular, fotografia com o smartphone. E no dia 21, aula de fotografia de produtos, tá? Que é muito simples, uma coisa bem simples, tá? E só para reforçar o que eu falei na aula passada, que a aula presencial que a gente vai fazer vai ser trabalhando só com luz contínua. A gente não vai fazer com flash ainda, tá? Então essa próxima aula presencial vai ser só com luz contínua. Conto com a presença de vocês, aqueles que puderem estar presentes, por favor, estejam. Me ajudem nessa parte, eu preciso de vocês aqui no estúdio comigo, para ter certeza de que vocês estão aprendendo e garantir esse aprendizado de vocês, tá bom? Então desde já eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo, que venham na próxima aula e até a próxima aula para aqueles que não puderem estar aqui. Lembrando que essas aulas vão ser gravadas, tá? As aulas presenciais também, porque às vezes vocês têm alguma dúvida que vocês não esclareceram durante o conteúdo teórico, aí vocês trazem aqui para o estúdio, né? Aí eu sanando a sua dúvida, o pessoal em casa que estiver assistindo pode tirar essas dúvidas também, tá bom? Então, desde já agradeço a parceria de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.